Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e já etapa 5, que a gente vai no rumo da geometria agora e num conteúdo bem gostoso, bem bacana, que é o famoso Teorema de Pitágoras. Você já ouviu falar nesse cara? Se não, o nome não lhe é estranho. Tenho certeza que em algum momento da tua vida escolar, você já ouviu alguém falar do chamado Pitágoras. Professor, que teorema é esse mesmo? Para que serve? Onde aplico? E principalmente, professor, como é que eu faço para acertar todas as questões com este Pitágoras? Vem cá comigo. Hoje eu vou apresentar uma técnicazinha bem bacana para a gente fugir um pouquinho das contas. Vocês gostam de fazer muita conta ou pouca conta? Professor, pouca conta, lógico, não é? Então, o momento é esse. Vou te dar duas alternativas de resolução. Está aí na telinha de vocês nosso conteúdo, geometria plana. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do Teorema de Pitágoras, vai dar continuidade na realidade. Na última aula, nós apresentamos o desenvolvimento do Pitágoras para vocês. E nesse desenvolvimento, nós encontramos as dimensões que estavam faltando em um triângulo retângulo a partir do desenvolvimento algébrico, ou seja, da conta propriamente dita. Então, aula de hoje, Teorema de Pitágoras. Para que a gente vai aprender a trabalhar com essa relação? Professor, para resolver situações, problemas que dependam, professor, da obtenção de uma das dimensões de um triângulo retângulo. Então, vamos às definições, professor. Primeiro, quando usar o Pitágoras, quando pensar o Pitágoras? Professor, primeiro, para que nós possamos estar utilizando o Teorema de Pitágoras, este obrigatoriamente só pode ser utilizado se o triângulo for retângulo. Entendeu? Então, vamos lá. Não é qualquer triângulo que eu vou lá, eu estou vendo um triângulo aqui, eu vou aplicar um Pitágoras para descobrir o lado que está faltando. Não, não é bem assim. Para que eu possa estar aplicando o Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que deve ser observada é se o seu triângulo ele tem esse ângulozinho de 90 graus. Ou seja, se o triângulo ele é um triângulo retângulo. Por quê? Sendo o triângulo retângulo, professor, o maior lado desse triângulo chama-se hipotenusa, que está sendo representado por esta letrinha azinho aqui, professor. Essa dimensão aqui, ó, dá de você perceber visualmente mesmo no olho, nos enxergantes, como eu brinco com vocês, que essa dimensão é a maior dimensão do triângulo retângulo. Professor, as outras duas dimensões passam a ser o que nós chamamos de catetos, professor. Eu tenho esse Bzinho, que vai representar um cateto, eu tenho esse Czinho, que também irá representar outro cateto. Professor, diga uma coisa. Para que serve o Teorema de Pitágoras? Gente, o Pitágoras, ele serve para achar quaisquer uma das três dimensões que venham a faltar em um triângulo retângulo. Como é que nós enunciamos o Teorema de Pitágoras? Aprenda, por gentileza, eu sempre tenho que começar pela hipotenusa. A primeira coisa que você deve fazer em um triângulo retângulo é identificar a sua hipotenusa. Por quê? Eu começo com ela a minha conta. Como é que é o Pitágoras? Lê comigo. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, novamente, eu só posso estar aplicando o Teorema de Pitágoras se e somente se o triângulo que está sendo analisado for um triângulo retângulo. Para que serve o Teorema de Pitágoras? Para descobrir uma possível dimensão que venha a faltar neste triângulo. Prof, como é que a gente aprende isso? Eu posso aprender a relação, desenvolver a questão a partir dela, ou eu posso apresentar para vocês uma curiosidade bem bacana aqui, que vai ajudar vocês pra caramba a não ter a necessidade de muitas vezes não fazer conta.
Como assim, professor? Olha só. Coloquei agora há pouco aí a imagem de 3 triângulos. Dá para vocês perceberem? Um verde, um azul e um amarelo? Bege, não sei que cor é essa. Mas eu quero que vocês percebam que no triângulo retângulo, os valores para as medidas dos lados mais famosos de um triângulo retângulo são esses aqui, ó, que eu queria que vocês memorizassem comigo. 3, 4, 5. E, cara, não é difícil de você memorizar esses 3. Por que que não é difícil? Professor, são consecutivos, até na ordem eles estão. 3, 4, 5, está na ordem. Prof, se no triângulo retângulo o maior lado chama-se hipotenusa, aqui você vai ter o 5, aqui você vai ter o 4, o 3, aqui você vai ter o 4. O que é que eu quero que vocês observem? Que na grande maioria das vezes, em triângulos maiores, com dimensões maiores, as medidas dos lados de novos triângulos retângulos são basicamente valores proporcionais a este 3, a este 4 e a este 5. Como assim, professor? Se você pegar o 3, 4, 5 e dobra o 3, dá 6. Dobra o 4, dá 8. Dobra o 5, dá 10. Professor, ao invés de dobrar, eu posso triplicar? Pode. Triplica o 3. 3 vezes 3, 9. Triplica o 4. 4 vezes 3 é 12. Triplica o 5. 5 vezes 3 é 15. Só são esses, professor, que o senhor quer que eu aprenda? Não. Na realidade, eu quero que você aprenda somente o 3, o 4 e o 5. A partir desse 3, desse 4 e desse 5, que nós chamamos de valores pitagóricos, você consegue dobrar, triplicar, quadruplicar. Professor, o senhor pode pegar esses valores e multiplicar por qualquer outro número inteiro, de modo a obter novos valores pitagóricos. Como assim, professor? Quando você pega esse triângulo e multiplica por 2, professor, o senhor obtém um novo triângulo. Se você pega esse triângulo e o senhor multiplica ele por 3, você já obtém um novo triângulo. Tá, professor, mas como que isso vai me ajudar na hora de resolver situações, problemas? Vou te mostrar agora. Ou eu faço a conta do Pitágoras, literalmente, ou eu começo a fazer algumas observações. Eu pedi que você aprendesse alguns valores pitagóricos. Pedi que você aprendesse o 3, o 4 e o 5. Esses 3 valores, eles obrigatoriamente têm que estar em um triângulo retângulo. Olha como é que você vai pensar. Olha como é que você vai pensar. Olha só, você conhece esse cara aqui? Rapaz, muito massa o desenho. Esse é o Phineas. Ele tinha um irmão, o Phineas e o Ferb, que deixava louco a irmã dele, que é a Candace. Então, quem tiver curiosidade, depois é bem bacana o desenho. Anota aí, eu acho que deve ter no YouTube ainda, o Phineas e o Ferb. Eu só me dei conta, por incrível que pareça, eu assisti o desenho, mas eu nunca me atentei que a cabeça dessa criatura era um triângulo. Observa a cabeça desse cristão, rapaz. É um triângulo, e não é qualquer triângulo, não. É um triângulo retângulo. Para tu ver que até no desenho está bem presente a geometria, no que dirá o Pitágoras. Então, na cabecinha menor lá, professor, o Phineas menor. Observa lá. Está vendo 3? Está vendo 4? O que é que eu quero que você conclua comigo? Professor, aqui tem 3. Ah, tenho 3. Aqui tem 4. Tenho 4. Professor, quanto é que tu acha que tem que valer o X? Quanto é que você acha que tem que valer o X? Ah, professor, se tiver 3, se tiver 4, obrigatoriamente o lado que faltar vai ser 5. Você entendeu? 3, 4, 5. Professor, se ele tivesse me dado um lado 4 e um lado 5, o lado que estaria faltando seria 3? Isso, você pegou a ideia. Pega comigo agora. Professor, como é que eu faço para achar aquele Y? Cara, pensa comigo. Pega o 3, o 4 e o 5 e dobra. Dobra aqueles 3 valores, o 3, 4 e 5.
O teu ponto de partida é esse 3, 4, 5. Dobra ele. Professor, o dobro de 3 é 6. O dobro de 4 é 8. O dobro de 5 é 10. Olha para o Finhas agora. Professor, tem 8. Tem 10. Precisa eu te dizer quanto é que é o Y? Professor, tem 8, tem 10. Professor, o Y vai ser 6. Caraca, então quer dizer que não vai precisar eu fazer aquela história lá, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados do cateto? Você pode. Você pode sim aplicar o teorema de Pitágoras, só que não se tem a necessidade. Não tem. Porque se eu aprendo os valores pitagóricos, a gente consegue concluir de cabeça que se um lado é 3, um lado é 4, o outro é 5. Se um lado é 8, que é o exemplo 2 aí, o outro é 10, professor, aquele Y que está faltando tem que valer 6, professor. Ah, estou começando a pegar a ideia aqui. Professor, e aquele Finhas lá, o maior? Eu estou vendo ali que a hipotenusa é 15. Eu estou vendo que tem um lado 9 e ele quer que o senhor descubra quanto é que vale aquela letrinha Z. Cara, de novo, pega como ponto de partida quem? O 3, o 4 e o 5. O que é que você tenta fazer de cabeça? Você tenta dobrar, você tenta triplicar, você tenta quadruplicar. No caso, se eu pegar aquele 3, aquele 4 e aquele 5 e eu triplicar, o triplo de 3 é 9, o triplo de 4 é 12, o triplo de 5 é 15. Esses três valores pertencem a um triângulo retângulo? Pertencem sim. O 9, o 12 e o 15 tem que estar em um triângulo retângulo. Olha para o nosso triângulo. Tem 9, professor. Tem 15, professor. Precisa eu te dizer quanto é que vale o Z? Caraca, é mesmo, professor. Sério, o meu Z, ele vai valer exatamente 12, professor, que é o lado que está faltando. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês tentem verificar a possibilidade de reconhecimento dos valores pitagóricos antes de vocês efetivamente fazerem uma conta. Para quê? Não ter trabalho, né, gente? Ou você gosta de fazer muita conta? Eu acredito que não. Então, sempre que possível, você olha para o triângulo, você verifica logo se não é o 3, 4, 5, se não é o dobro do 3, 4, 5, se não é o triplo, se não é o quádruplo, ou se não é o 3, 4, 5, multiplicado por qualquer outro número. Tipo, eu poderia pegar aquele 3, 4 e 5 e multiplicar por 10. Se eu pegar 3, 4, 5 multiplicado por 10, vai ficar 30, 40, 50. Seriam valores pitagóricos? Seriam também valores pitagóricos. Vamos pegar mais algumas situações para a gente verificar e treinar direitinho. Vou fazer dos dois jeitos. E eu quero que vocês venham acompanhando com a gente. Como é que é o teu pensar? Você conseguiu analisar os valores pitagóricos ou você teve que efetivamente fazer a conta? Professor, diga uma coisa. Sempre dá para fazer por valores pitagóricos? Não. Pela proporcionalidade, não, porque eu posso ter valores quebrados, eu posso ter valores para essas dimensões fracionários, decimais, então às vezes não dá certo. Então eu tenho 4 exemplos aí na telinha, ó. Letra A, professor, eu acho que você já sabe quanto que é o X. Ó, aqui, gente, a letra A e a letra C dá para fazer sem nenhuma conta, se você observar os valores pitagóricos. Sério, professor? Sério. Deixa eu ver aqui. Já a letra B e a letra D, nós vamos ter que fazer conta. Já nesses aí, nós vamos ter que fazer conta mesmo. Vamos fazer de um por um? Quando der para aplicar pitagórico, eu faço. Senão, a gente desenvolve o Pitágoras. Pode ser? Vamos lá, então. Olha só. Letra A. Professor, a primeira coisa, como é que eu quero que vocês pensem? Você está com um triângulo retângulo, ele está pedindo para você encontrar um dos lados que está faltando. Então, você aprendeu que no triângulo retângulo, eu posso estar aplicando o Eu posso estar aplicando o Pitágoras, professor. Como é que funciona o Pitágoras? Para mim não errar, gente, a primeira coisa que você vai fazer é identificar as dimensões. A primeira dimensão que você vai identificar, professor, é o maior lado
do triângulo retângulo. Isso aí é muito fácil, é só tu usar teus enxergantes. Se não tiver com defeito, professor, ó, aqui é o maior lado do meu triângulo retângulo. Esse x é a minha hipotenusa. Se eu já sei quem é a hipotenusa, os dois lados que sobrarem obrigatoriamente são catetos. Aqui é o cateto, aqui é um cateto. Por que que eu tenho que saber quem é a hipotenusa? Por que que eu tenho que saber quem é cateto? Por conta da ordem do Pitágoras. O Pitágoras diz para mim que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu até brinco, o pessoal lembra do gato, ó, em inglês, cat. Professor, então aqui na minha situação, a hipotenusa é x, eu vou botar x ao quadrado, é igual. O primeiro cateto, professor, tanto faz, pode ser o 3 ou o 4, eu vou botar 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 4 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual, 9 mais 16 vai dar 25. Como é que a gente finaliza esse tipo de conta? Professor, aquele doisinho lá, aquele expoentezinho, ele vai se transformar em uma raiz. Sempre o Pitágoras, o teu trabalho é começar a conta com a hipotenusa. Professor, mas dava para fazer de cabeça? Dá sim, vou já mostrar para vocês como é que a gente faria isso aqui de cabeça. Prof, finalizando, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. X vale exatamente 5, professor. Olha aí o tanto de conta que nós fizemos. Não foi essas contas gigantescas não, mas deu um certo trabalho. Você concorda comigo? Professor, como é que a gente faria isso aqui sem nenhuma conta? Eu quero que você comece pensando assim. Quais foram os 3 valores pitagóricos que eu pedi que vocês aprendessem? Eu não pedi que vocês aprendessem os valores pitagóricos? Vou anotar aqui, professor. 3, 4, 5. Olha só, você pega esse 3, 4, 5, olha para o teu triângulo. Professor, nesse triângulo tem 3. Aqui tem 3. Nesse triângulo tem 4. Aqui tem 4, professor. Cara, nesse triângulo tem x. Quanto é que tu acha que vale o x? Sério, professor? Seríssimo. O seu x vale exatamente 5. Uau, que trabalho, hein? Compara aí os dois métodos. Professor, peraí. Quer dizer que o senhor anotou 3, 4, 5, porque lá no triângulo tinha o 3, tinha 4, significa dizer que obrigatoriamente aquele lado lá tem que ser o 5? Isso, como diz o Chaves lá. Tu entendeu? Certeza? Ah, professor, mas e nos outros dá certo também? Vamos ver, vamos para a letra B. Aqui a letra B, professor. O senhor tem 5, 13 e x. Ó, eu poderia até pensar assim, eu tenho 3, o 4 e o 5. Será que se eu pegar esse 3, esse 4 e esse 5, se eu dobrar, se eu triplicar, se eu quadruplicar, você acha que a gente consegue chegar naqueles valores lá? Não, professor, não vai conseguir. Então, esse exemplo aqui é um daqueles que nós vamos efetivamente estar utilizando o teorema de Pitágoras. Como que vai funcionar, professor? Como que vai funcionar? Eu sei que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que que é o seu cuidado? Onde que você tem que ter atenção? Na hora de reconhecer as dimensões. Sabe por quê? A maioria dos alunos erra querendo começar a conta sempre com a letra que está pedindo, sempre com o x. E não é assim. Eu começo a minha conta, é só esse o cuidado, gente, que você tem que ter. Lógico, com as contas, né? Mas na hora de começar a conta, você tem que entender que você começa a conta com a hipotenusa.
A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou a soma dos quadrados dos catetos é igual à minha hipotenusa ao quadrado. Então, você bate o olho no triângulo. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o maior lado. Quem é o maior lado desse triângulo? No olho mesmo. Professor, é o 13, ó. Para mim, aqui é o maior lado. Então, aqui é a minha hipotenusa. Se você descobriu a hipotenusa, acabou, gente. O que sobrar é cateto. O 5 nessa letra B é cateto. O X nesta letra B também é cateto. Você tem que ter, porque o triângulo ele vai estar de cabeça para baixo, de lado, do lado direito, do lado esquerdo. Cara, ele vai estar em todas as posições. Então, primeira coisa que você faz, identifica a hipotenusa. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a hipotenusa. Por quê? Porque depois que você identificar a hipotenusa, obrigatoriamente os lados que sobrarem são os teus catetos. E agora, professor, vamos substituir. Olha como é que eu vou começar a minha conta. Eu vou pegar 13 ao quadrado. Nem precisava do parêntese na realidade. Vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual. Agora você pega os catetos. A ordem tanto faz. Vai ser 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Vocês entenderam? É só ir no chat e perguntar. Entenderam? Foi o que eu fiz? Agora conta, né, gente? Potência, nós já estudamos potências e raízes no começo do ano. Quanto é que dá 13 elevado a 2? 13 ao quadrado. Quanto é que dá 5 elevado a 2? 5 ao quadrado. Professor, tem que fazer a conta. 13 ao quadrado, só lembrando, não é 26, tá bom? 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Vou até fazer aqui para lembrar você. 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13. Nós vamos multiplicando a base do tanto de vezes que é o teu expoente. Aí você tinha que pegar uma folhinha de rascunho. Quanto que é 13 vezes 13? 169. Então, a conta aqui vai ficar 169 é igual ao 5 ao quadrado, que é 25. Posso até botar aqui também, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, mais o x ao quadrado. O que é que nós temos aqui depois que nós resolvemos as potências? Professor, o senhor tem uma equação. Então, para resolver essa equação, você tem que deixar aquele x ao quadrado sozinho. E aquele 25, o senhor tem que passar para o lado do 169. Professor, 169 menos 25, professor, ele vai passar para o outro lado, vai passar subtraindo. Então, vai ficar 169 menos 25 é igual ao x ao quadrado. Ou, se você preferir, x ao quadrado é 169 menos 25, que você já pode até subtrair, dá 144. Como é que eu finalizo esse tipo de conta? Professor, tira a raiz. Tira a raiz. Vai ficar x é igual a raiz de 144. X é igual, raiz de 144 vale exatamente 12. Você entendeu? Então, aquele lado que está faltando lá é 12, professor. Aquele x, aquele lado que está faltando é 12. Vamos para a letra C. A letra C eu tinha comentado com vocês que dá para observar valor pitagórico. Então, novamente, sempre que você tiver em uma questão de triângulo, retângulo, a primeira coisa que você deve fazer é verificar a questão dos valores pitagóricos. Estou olhando ali para o triângulo, professor. Já estou vendo que este 4 aqui é a minha hipotenusa, professor. Estou vendo que este 3 aqui... Ah, professor, mas aqui tem 4, tem 3. Aquele x ali vai ser 5? Não, porque o 5, 3, 4, 5, o 5 é o maior lado. Ele teria que ser a hipotenusa. Aqui, esse 3 é cateto. Esse x também é cateto, professor. Então, vamos
aplicar novamente o Teorema de Pitágoras. Você já entende qual que é o cuidado que você tem que ter? Começar o Teorema de Pitágoras pela hipotenusa. Então, professor, como é que é mesmo? Teorema de Pitágoras. Professor, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, se você não quiser aprender o Pitágoras desse jeito, você pode fazer o contrário. Ou você pode dizer, pega a soma dos quadrados dos catetos é igual a... Quem escolhe é você. Ou eu digo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Contanto que você entenda que você, ao aplicar o Pitágoras, você não necessariamente tem que começar com o x, você tem que começar com a hipotenusa. Então, na nossa situação, aqui eu até poderia colocar, ó, x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Resolvendo, x ao quadrado mais 9 é igual a 16. 9 vai passar por lá 16 subtraindo. X ao quadrado é 16 menos 9. X ao quadrado é igual. 16 menos 9, professor, dá 7. Faz o que agora? Tira a raiz, não é? X é igual a raiz de 7. Professor, não tem raiz de 7. Não tem problema. A resposta fica desse jeitinho que vocês estão visualizando. Fica só a raiz de 7. Vocês entenderam? Vamos para a letra D, professor. Vamos nós. Olha só. Estou vendo aqui a letra D. Professor, quem é a hipotenusa? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Identificar a hipotenusa. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Quem é a hipotenusa, professor? Aqui, a nossa hipotenusa é o 6. É a primeira coisa que você faz, gente. Agora que você já sabe que o 6 é a hipotenusa, fica fácil. O 3 e o x são os nossos catetos. Professor, como é que a gente descobre mesmo quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Sempre. Sempre o maior lado. Então, se você já sabe quem é a hipotenusa, obrigatoriamente, quem sobrar passa a ser cateto. Agora, você vai lá. Professor, como é que eu faço para descobrir aquele x? Você vai lá e aplica o teorema de Pitágoras, gente. Não é fácil? Agora, você pode até estar achando difícil, mas aí seria a parte operacional, conta. Como é que resolve isso? Treinando, gente. Parte de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Agora, dentro do Pitágoras, potências e raízes para finalizar a conta, só com treino, gente. Só com muito exercício e dedicação. Então, professor, vamos lá. Como é que é mesmo? Repete comigo. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Pega o primeiro cateto ao quadrado, soma com o outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Agora, contigo, pega lá a tua folhinha de rascunho, faz as contas devagarzinho lá para não errar. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 vai dar 36. Anota aí. Que é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9 mais x ao quadrado. Até aí, tudo bem? E agora, professor? Cara, pega aquele 9. Eu não tenho que achar o x? Tenho que deixar o x sozinho. Vou pegar aquele 9, professor, vou jogar para o segundo membro, ou melhor, vou jogar para o lado do 36, que é o primeiro membro, só que vai passar para o lado de lá, subtraindo. Vai ficar 36
menos 9 é igual a x ao quadrado. Prof, 36 menos 9 dá quanto, gente? 27? 27, professor? Vai ficar 27 é igual a x ao quadrado. 27 é igual a x ao quadrado. E agora, professor, o que é que eu faço? O professor vai tirar a raiz. Vai tirar a raiz, professor, na nossa situação. Vai ficar x ao quadrado é igual a 27. X é igual a raiz quadrada de 27. O que eu ainda posso fazer aqui é uma simplificação desse radical. O 27, ele é a mesma coisa que 9 vezes 3. Por que eu transformei nesse produto? Porque eu sei que a raiz de 9, ela é exata. A raiz de 9 é 3. Então, x vai dar 3, que é a raiz de 9, repete a raiz de 3. Vocês conseguiram entender? Vocês estão com alguma dúvida? Coloca pra gente. Então, eu acredito que quem está sentindo dúvida aí, essa dúvida está relacionada com a parte operacional. Até porque o Pitágoras, gente, ele não muda. O Pitágoras, ele não muda. Para você errar o desenvolvimento, na realidade não. Para você errar a montagem, pronto. Para você errar a montagem, só se você não souber identificar quem é a hipotenusa, só se você não souber identificar quem que é cateto, gente, não é verdade? Professor, então, peraí. Se toda vez que eu estiver trabalhando com um teorema de Pitágoras, eu tiver o cuidado de início de identificar a hipotenusa e o que sobra é cateto, já é meio caminho andado, não é verdade? Já é meio caminho andado. Olha agora esse novo exercício. E, professor, parece ser mais difícil, porque tem 2 triângulos ali. Na letra B tem 3 triângulos coladinhos um com o outro. E ele quer que o senhor descubra o x em cada um daqueles casos. Como é que nós vamos fazer, professor, para achar o x da letra A, para achar o x da letra B? Vamos pensar um pouquinho. Você está percebendo que na letra A você tem 2 triângulos retângulos, correto? Significa dizer que você pode estar aplicando um teorema de Pitágoras em quaisquer um desses 2 triângulos. Na letra B, da mesma forma, só que nós temos na letra B 3 triângulos retângulos. Então, eu posso estar aplicando um teorema de Pitágoras em cada um desses 3. Você está entendendo? Vamos pegar a letra A. Eu acho que quando eu começar o desenvolvimento da letra A, vai facilitar a sua compreensão da letra B. Prof, como é que resolve esse tipo de questão que eu estou visualizando agora aí da letra A? Gente, olha só. Para que nós possamos aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que conhecer 2 das dimensões do meu triângulo. Nesse caso, professor, para nós conseguirmos achar o valor desse x, primeiramente nós temos que achar o valor desse lado aqui, gente, que eu estou dando destaque com marca-texto amarelo. Eu preciso saber esse lado primeiro. Então, eu vou aplicar, primeiramente, um teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui de baixo, ó. Para quê, professor? Para estar descobrindo quanto que vale esta dimensão aqui, professor? Para estar descobrindo essa dimensão aqui, ó. Eu vou chamar, professor, essa dimensão de uma outra letrinha. Vou chamar de A. Pode ser? Vou chamar, ó, essa dimensãozinha aqui de A, professor. Então, se eu for aplicar um teorema de Pitágoras, professor, nesse primeiro triângulo, nesse que eu acabei de dar o destaque em amarelo, seria hipotenusa ao quadrado. Quem que é a hipotenusa nesse triângulo? Quem que é? Quem que é? Professor, não tem erro não. Hipotenusa é o maior lado. Então, ali você tem 8, o senhor tem 4, o senhor tem aquele A. No olho, para mim, o A é o maior lado desse triângulo de baixo. Então, ele é a minha hipotenusa. O que é que eu vou fazer? Hipotenusa ao quadrado é igual
a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo, hipotenusa ao quadrado é igual, 8 ao quadrado é 64, mais 4 ao quadrado, que dá 16. A ao quadrado vai ser igual a 64 mais 16, vai dar 70, professor, vai dar 80. Não é isso? Professor, aí tira a raiz. Aqui tem um detalhe, não tem necessidade da gente tirar a raiz. Por quê, professor? Se você for aplicar um segundo Pitágoras para esse segundo triângulo retângulo aqui, ó, esse aqui, ó, que é o que tem o x, que é o que efetivamente nós precisamos estar trabalhando. Se eu fosse aplicar um Pitágoras nesse cara aqui, nós íamos ter que hipotenusa ao quadrado, que é o x desse outro triângulo, é igual ao 6 ao quadrado mais o a ao quadrado, correto? Só que o a ao quadrado você já encontrou comigo na primeira conta. Você não fez lá, ó, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 4 vezes 4 dá 16. Professor, a ao quadrado, professor, vale 80. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 36 mais 80. Você entendeu? Você entendeu o que foi que nós fizemos? Nós estamos aplicando dois teoremas de Pitágoras. Fiz o primeiro lá, professor, encontrei que o a ao quadrado era igual a 80, substituí aqui, ó, no lugar deste a. Vai ficar x ao quadrado é igual a 80 mais 36, vai dar exatamente 116. Professor, 116 não tem raiz exata, não, tem? Tem não, gente. 8 vezes 8, 64, 64 mais 16, é isso mesmo. Professor, então vai ficar x é igual a raiz de 116. X é igual. Professor, dá para simplificar um pouquinho esse 116? Deixa eu ver aqui. Por 2 vai dar 58, por 2 vai dar 29. Por 29 dá 1. Professor, 116 é a mesma coisa que 4 vezes 29. Ou seja, o meu x vai dar 2 raiz de 29. Seria a resposta para o valor do x da letra A. Você entendeu? Vai lá, gente, vai no chat e pergunta. Se for com relação às operações também pode perguntar? Pode sim, gente. Se não estiver entendendo as contas, como é que chegou naquele 80, como é que chegou naquele 116, por que ficou 4 vezes 29, é só você ir no chat e perguntar, tá bom? Então, eu apliquei um Pitágoras inicialmente naquele triângulo que eu dei o destaque amarelo, ficou hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, somei 64 com 16 deu 80, eu nem vou tirar a raiz, eu deixei daquele jeito mesmo, a ao quadrado é igual a 80. Por quê? Quando eu for aplicar o Pitágoras uma segunda vez, lá naquele triângulo agora que está de laranja, a hipotenusa é o x, né? Vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais aquele a, que é o lado ao quadrado. Só que eu já sei que o a ao quadrado vale 80, então eu só fiz substituir. 6 vezes 6, 36, a ao quadrado 80, 80 com 36, vai dar exatamente 116. X igual a raiz de 116, x é igual, simplificado, a 2 raiz de 29. Professor, mas aquela letra B é diferente? A mesma coisa, gente, olha só. Só que a diferença aqui é que nós vamos estar realizando 3 teoremas de Pitágoras.
a gente vai estar aplicando um primeiro Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Onde eu vou chamar esse lado aqui de Azinho, eu vou chamar este lado aqui de Bzinho. Aí depois que eu aplicar o primeiro Pitágoras, eu aplico o segundo Pitágoras para achar o B. Depois que eu achar o B, eu aplico o terceiro Pitágoras para achar o X. Então aqui, professor, comecemos com o primeiro Pitágoras. Quem é a hipotenusa desse triângulo amarelo? Professor, vai ser hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 16 mais 36. Hipotenusa ao quadrado, 16 mais 36 vai dar exatamente 52. Precisa tirar a raiz aí? Não. Porque quando nós formos aplicar o segundo Pitágoras, a gente vai usar aquele 52. Sabe por quê? Vê só como é que é a aplicação do segundo teorema de Pitágoras. Vou aplicar o segundo Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo verde. Vamos lá, como é que ficaria o Pitágoras se você fosse aplicar ele nesse triângulo que eu estou dando destaque em verde agora? Quem é a hipotenusa desse triângulo que eu tenho agora? Vai pensando aí, vai pensando, que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, mas a gente volta já já para aplicar mais teorema de Pitágoras. E está visualizando a aplicação dos valores pitagóricos, lógico. Seja bem-vindo, grande Gabriel. Vamos para a pausa, a gente volta já já.